Oi, Basília, tudo bem? Bom dia para você. Oi, Jairo, Luciana, muito bom dia para vocês. Todos nós aqui, né, nesse esforço de cobertura, apurando as prévias do PSDB. As eleições já começaram, né, internamente, os resultados devem sair depois de 3 horas da tarde. Vocês viram aí a chegada de Eduardo Leite, todo mundo esperando também a chegada dos outros, Dória e Arthur Vigílio, para compor essa tríade que partiu para uma acirrada disputa, né? Hoje o PSDB ele está conflagrado. Quem vai ganhar essa disputa hoje tem muitos desafios pela frente, tanto internamente quanto para fora do partido. Conversando com o presidente da legenda, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, ele disse que a partir de amanhã, segunda-feira, as eleições, ou melhor, a campanha já começou, porque o vitorioso de hoje, lembrando que haverá um vitorioso e um derrotado também, né? Quem vencer no cômputo das urnas hoje, a partir de amanhã já terá aí a missão de criar pontes. Com quem o PSDB vai coligar para se apresentar como terceira via, chegar forte, né, duro no páreo, para disputar neste ambiente polarizado em que a gente tem de um lado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do outro o atual presidente Jair Bolsonaro. O perfil do nome que vai ser escolhido hoje poderá ditar os rumos do PSDB, inclusive que tipo de composição o partido estará disposto a fazer, né? De um lado, Dória, do outro Leite, são dois tucanos do mesmo ninho, mas de personalidades diferentes, trajetórias diferentes também, inclusive internamente no partido. Dória, como prefeito, depois governador de São Paulo, estava aí tentando alçar voos solos, né, voando aparentemente sozinho, mas ele acabou desgastando sua relação junto com tucanos, alguns caciques do partido, a exemplo de Geraldo Alckmin. Veio Eduardo Leite se colocando nessa dura disputa. Agora de manhã, conversando com interlocutores de ambos os lados, a situação é de extrema tensão. O que eles dizem? Não dá para chutar. Quem afirma, faz um diagnóstico de que Leite vai ganhar ou João Dória pode estar num iminente erro. Por que essa dificuldade? Por que há essa dificuldade? O PSDB possui mais de 1 milhão de filiados. Desses, somente 3% de fato se cadastraram, foram ali no aplicativo de celular para topar colocar seu voto hoje nessa disputa sobre quem vai ser o pré-candidato. Apenas 3%, o que isso significa? 45 mil filiados tucanos estão aptos para votar. Mas todos irão, de fato, às urnas hoje? É um momento de expectativa, um domingo, às vezes a pessoa se cadastra, mas não vota de fato. A maioria dos que votar irá apontar o vitorioso do dia. Agora, Basília, eu quero um pouquinho da sua ajuda para, além de entender essas imagens ali, você viu que o Eduardo Leite chegou num clima assim de já ganhou, né? As pessoas gritando dentro do próprio partido e tal. A gente ainda não acompanhou a chegada do João Dória. E eu tô falando dos dois porque eu queria te perguntar, a gente já pode dizer que o Arthur Vigílio é carta fora desse baralho? Você falou em 2 tucanos no mesmo ninho e não dos 3 tucanos no mesmo ninho. A gente pode tirar o Arthur Vigílio já dessa disputa? O Arthur Vigílio vai ter voto, sim, mas a candidatura dele foi colocada, né, mais como uma forma de marcar posição e servir de um ponto de conciliação, um ponto de equilíbrio entre esses dois lados que estão muito acirrados, o lado Leite e o lado Dória. Arthur Vigílio é candidato, mas ele faz um trabalho mais de conciliação, de composição, de arrefecimento dos ânimos internos do PSDB, do tipo aquele mais antigo na legenda, ele que já foi líder governista do então governo de Fernando Henrique Cardoso, né? Ele que tem muito respeito dentro do partido pela sua idade, também pela sua antiguidade na legenda. Ele afirma, olha, independentemente do resultado hoje, todo mundo tem que continuar no PSDB. Então ele está mais aí como aquele candidato-chave para puxar as duas pontas, né? Claro que... Basília, pois é, inclusive é isso que você diz agora. O Arthur Vigílio tentou arrancar aqui no debate que a CNN promoveu esse comprometimento dos outros 2 candidatos, né? Quem perder nessa prévia vai continuar no partido? Não conseguiu dos 2 não, né, Basília?
Leite afirmou no nosso debate que ele continuaria no partido, né? João Dória deu uma pergunta ali meio arrastada, deu uma resposta um tanto arrastada, né? Ele não se comprometeu com a ideia de continuar no PSDB se perder nas eleições de hoje. Isso é uma questão de cenário, né? Obviamente, todos querem vencer. Quando a gente fala desse tom mais polido que os candidatos demonstraram no dia do nosso debate aqui, nessas últimas horas que antecedem a decisão do PSDB, isso é um aspecto de momento, né? Um comportamento de momento, porque nos bastidores mesmo eles estão engalfiando, os tucanos estão se bicando, né? O Arthur Virgílio, até respondendo uma pergunta minha, ele disse que é nada mais do que comum bicadas de amor, só que tem o day after, né? Depois de uma vitória, o perdedor vai ter que fazer campanha para quem vencer nas urnas de hoje, ou então terá que encontrar uma outra conjuntura, né? Um outro grupo político para chamar de seu. O que o PSDB quer? Ficar firme, né? Ganhar, voltar o protagonismo de tantas eleições em que ele era uma das vértices da polarização. Hoje já não é mais este o cenário. Ele está buscando composição com outros partidos para ser a terceira via, né? Se incorporar nesse título de terceira via. E para isso precisa estar forte, né? Não pode já chegar na disputa rachado. Nós temos agora imagens, acho que temos, Basília, continua aí com a gente, mas a gente tem a imagem da chegada do outro tucano desse ninho, que é o governador de São Paulo, João Dória. Temos aí, então, imagens, essas imagens são ao vivo, vão me dizer agora se são ao vivo. Mas aí, o governador de São Paulo chegando, então, para as prévias do PSDB, nesse momento em Brasília. Também com esse clima de já ganhou, Basília Rodrigues, tá aí o governador João Dória. É a disputa acirrada que a gente falou, a gente não sabe se os 44.700 filiados do PSDB que estão aptos a votar, se todos eles vão, nesse momento, fazer essa escolha, vão estar presentes, como você disse, então a gente não consegue nem arriscar um vencedor, não é, Basília Rodrigues? Não tem vitória e derrota de véspera, né, Lu e Jairo? Neste momento em que estamos em plena votação, eles do PSDB estão em plena votação, tem que demonstrar mesmo que são o favorito, né? É interessante isso. Cada um com seus aliados, correligionários, nesse tom de já ganhou, até para não esmorecer, né? Não acabar desmobilizando quem ainda não votou. Agora de manhã eu conversei com algumas pessoas que estão esperando essa chegada dos dois principais tucanos da disputa, Eduardo Leite e João Dória, para de fato votar. Vamos então lembrar que o PSDB antecipou o início dessa votação, né, que começou agora pela manhã e deve ter fim às 3 horas da tarde. Só depois disso as urnas serão abertas. Então ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Por isso que ninguém, pelo menos você vê aí, daqui a pouco a gente vai acompanhar a chegada também de Arthur Virgílio. Nenhum deles se coloca alheio, né, à disputa, né? Estão todos no páreo. Sim, a gente estava até olhando as imagens aqui, Basílio, estava me chamando a atenção de que os diretórios do partido, eles chegam divididos, né, nessas prévias. Porque, por exemplo, o governador João Dória chegou ali com apoiadores, a exemplo do senador Exalci Lucas, do Distrito Federal, também a deputada Joyce Hasselmann. E recebeu recentemente apoio da Ieda Cruz, do lado do Rio Grande do Sul. Em contrapartida, nessa semana a gente teve o anúncio do apoio de José Aníbal à candidatura, a prévia, melhor, nessa candidatura, de Eduardo Leite. Nesse cenário, como é que eles vão ter que costurar justamente esse day after, levando em conta que, de fato, um vai perder e tem a possibilidade para reeleição de ambos em seus estados ou de outros cenários, a exemplo do João Dória, em teoria apoiando uma possível candidatura de Rodrigo Garcia ao governo do estado de São Paulo? Existem os tucanos
os tucanos com mandato e os tucanos sem mandatos, né? O que a gente chama aí da militância tucana. Por isso que houve uma divisão. Alguns PSDBistas, né, já com mais tempo de história, tentando aí ver um apoio para Eduardo Leite, outros mais recentes no mundo do PSDB, apoiando João Dória. Houve um racha, né? Houve uma divisão, diferentes perfis apoiaram um ou outro lado. O fazer pontes é um grande desafio, não individual, mas do PSDB como um todo. Por isso que o DF é muito importante. Hoje a gente tem 3 candidatos, 3 postulantes a este cargo de pré-candidato. Basília, desculpa te interromper, mas o pré-candidato João Dória está falando nesse momento. Vamos tentar ouvir um pouquinho, até para embasar aqui a nossa discussão, a nossa conversa? PSDB sairá... A gente vai tentar ouvir o João Dória. Você viu, né, Basília? A gente vai tentar mais uma vez ouvir o pré-candidato João Dória. Também vamos ouvir o pré-candidato Eduardo Leite. Temos o João Dória falando? Acho que dificuldade de sinal ali, acho que né? temos, porque você vê que está um pouco tumultuado ali a chegada dos 2 pré-candidatos. Então, a gente está com a câmera solta ali. A gente vai tentar ouvir agora de novo o João Dória. Vamos falar daqui a pouquinho. Pronto, parece que o pré-candidato me ouviu, Basília Rodrigues. Daqui a pouquinho. É o PSDB dando uma lição de democracia, respeitando o voto, respeitando a liberdade, respeitando o direito de todos os seus filiados votarem e escolherem o seu candidato à presidência da República. Viva o PSDB, viva a democracia, viva o Brasil, minha gente. Basília Rodrigues, parece que o governador João Dória nos ouviu aqui, falou que vai falar depois, e era sobre isso a minha próxima pergunta. Você pode complementar o que você estava falando quando eu te interrompi, mas aproveita e emenda a minha pergunta, que é o seguinte: os 2 pré-candidatos, ou os 3, falarão daqui a pouquinho. Eles falarão para quem? Para a militância ou para todo o público que vai estar ouvindo a gente, inclusive outros políticos que estão interessados aí nessa terceira opção que não o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula? Para ambos os lados, para dentro e para fora, né? O que a gente vê hoje, o PSDB ele cumpre 2 desafios. O desafio do engajamento, que é juntar o maior número possível de tucanos que queiram contar como voto nessa definição do pré-candidato da legenda, e também o desafio da legitimidade. Então, o engajamento, ter mais tucanos votando. Legitimidade, tirar mesmo o nome, né, o escolhido da vez, para que ele esteja apto já a partir de amanhã para unir esforços, tanto dentro quanto fora do partido, fazer essas pontes, né, para fora e também trazer conciliação para esse PSDB conflagrado, rachado, como a gente vem dizendo. O pré-candidato João Dória, governador aí do estado de vocês, São Paulo, ele falou que o PSDB está dando uma lição de democracia porque não é muito usual um partido abrir prévias para definir o pré-candidato, né? Ouvindo há pouco alguns tucanos, eles me avaliaram o seguinte, que esta eleição, ela é coletiva, não vai ser eleição de um partido. Aquele que quer romper a bolha da polarização, Lula e Bolsonaro, quem quiser vencer desses 2 candidatos que se demonstram aí, despontam mais relevantes nas pesquisas, vai ter que se esmerar na arte da composição. Então, não dá para ser o candidato do eu sozinho. Ao final da seletiva hoje, né, do resultado das urnas, o nome que sair, seja Eduardo Leite, João Dória, que são os nomes mais factíveis, mas claro, a gente coloca como terceira opção Arthur Virgílio, ele terá que trazer um discurso de união interna e de composição para fora do PSDB. Então, não é mais aquele PSDB de Fernando Henrique Cardoso que se colocava como a primeira ou segunda opção do brasileiro. Era o PSDB, né, que disputava ali na polarização com a esquerda quase sempre desde a nossa redemocratização. Não é esse o PSDB que vai às urnas em 2022. Terá que ser um partido que demonstrará que aprendeu a lição da composição, podendo, então, dar as mãos a outra legenda partidária, discutir quem vai ser cabeça de chapa, quem vai ser o vice nesta composição. Olha só para a gente ter uma ideia dessa terceira via,
cerca de 15 nomes já se apresentaram. A gente está falando desde Sérgio Moro a Ciro Gomes, Rodrigo Pacheco e Datena, que até pouco tempo também se colocava como opção para a presidência da República, mas nas últimas semanas afirmou que irá mesmo pelo Senado Federal. São tantos perfis tão diferentes entre si que parece que esse match fica ainda mais desafiador. Então, hoje o PSDB vai resolver a sua questão interna, tirar um nome dessa votação e, a partir disso, discutir pontes com outros partidos e também arrefecer os ânimos internos, né? Trazer esse caldo para o ninho tucano se unir, se aquecer ou então chegará destruído nas eleições de 2022, a exemplo do que vimos na de 2018, em que houve uma debandada dos partidos apoiadores do PSDB. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, ele diz o seguinte: as prévias chegaram para ficar. Se hoje o partido agiu assim, em 2026 não será diferente. Então, se antes o nome do partido era decidido num almoço, num jantar com 4 pessoas à mesa, aí ele até deu uma estocada, né? Se antes era decidido assim, agora vai ter que ser no coletivo. Bem, o assunto vacina é inevitável quando a gente fala desse momento de disputa eleitoral, e nessa semana veio à tona aí a história de que, por um lado, o governador do Rio Grande do Sul teria recebido uma ligação de um ministro do governo Bolsonaro, o ministro Luiz Ramos, pedindo o adiamento da vacinação no estado de São Paulo, que ele disse que teria entrado em contato com o governador João Dória. Depois, o governador do Rio Grande do Sul negou que tenha pedido o adiamento dessa vacinação. Você acha que essa história, esse embate, pode servir de alguma forma como um peso nesse momento de prévias, Basília? Eu acho que isso vai servir mais para o convencimento da população, não para esse momento de prévias em si. Quem vai hoje às urnas quer votar no cavalo mais forte, né? Aquele que tem mais chances de ganhar. O detalhamento do discurso, tanto do ponto de vista da vacinação quanto da segurança pública, existem várias questões nacionais que estarão colocadas aí nessa eleição de 2022. Tratar do combate à corrupção, tratar do combate à pobreza, que para mim vai ser o principal tema dessas eleições, né? Que Brasil, que o próximo presidente da República quer construir. Isso tudo serve muito mais para o convencimento da cabeça do eleitor. E aí eu estou falando de mim, de você, né, de nós brasileiros. Para dentro do partido, as cartas, né, elas conversam de uma maneira diferente. Quem está ali para votar, seja os filiados tucanos, seja com mandato ou não, quer votar naquele que tem mais chances de vencer a presidência da República, de encabeçar a chapa e também de garantir apoio para as coligações locais. Então, no interior de São Paulo, por exemplo, houve um trabalho forte do ex-governador Geraldo Alckmin para que alguns votos sejam dados a Eduardo Leite. Fica como exemplo, o próprio João Dória tem vindo aí com o discurso do anti-Bolsonaro para tentar trazer consigo pessoas que não necessariamente são direitistas, né? Aquela ala mais progressista ali dentro do PSDB e totalmente contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, existem vários outros ingredientes nessa composição da cabeça de quem vai decidir hoje quem é o candidato tucano. Ô Basília, você trouxe aí cerca de uma dezena de nomes possíveis para serem candidatos dessa terceira via. E eu queria saber de vocês, primeiro você falou o que eles têm em comum. Em comum, acredito que todos eles vão bater, tanto no governo Bolsonaro quanto no ex-presidente Lula. Acredito assim. Mas eles se diferenciam. Quem é que está grudado na TV nesse momento, tentando ver quem vai sair candidato pelo PSDB? A quem interessa? Quem está mais alinhado com a parte mais esquerda e poderia roubar voto do ex-presidente Lula? Quem poderia roubar voto do presidente Jair Bolsonaro?
Isso é quase um dilema, assim, é um desafio da metamorfose, porque neste momento todos eles querem se mostrar diferentes de ambos, né? Tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula. Tem um lado, tem alguns que têm mais afinidade com um lado ou outro, mas no momento da eleição, que aí o acirramento é muito mais forte, ninguém quer perder voto de nenhum lado, quer tirar mesmo, tanto do lado de Bolsonaro quanto de Lula. Então, neste momento, rotular um candidato, até eles mesmos me dizem isso, dizer que este é mais anti-Bolsonaro e este é mais anti-Lula, é tirar votos de algum dos lados, né, que ficariam aí preteridos nessa classificação. Então, a ideia é se mostrarem diferentes de ambos os principais candidatos nessa disputa, tanto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto do presidente Jair Bolsonaro. Então, realmente, é um dilema, e eu chamo de metamorfose, porque depois do resultado hoje para o PSDB, e a gente está dando essa atenção, porque estamos tratando de uma legenda que já presidiu o Brasil, que está tentando voltar a esse protagonismo, todos estão, neste momento, tentando se diferenciar da polarização e aí incrustar mesmo, trazer para si o título de terceira via. Ninguém está conseguindo isso, porque eles são muito diferentes entre si. A terceira via vai ter a cara de quem? Do Ciro Gomes, que tem um apelo maior com a esquerda, de Sérgio Moro, que está com a etiqueta ali da Lava Jato, que em alguns momentos serviu de grife, mas que hoje soma como votos negativos também a muitos dos candidatos. Então, é difícil. Alguns parecem mais de um lado do outro, mas na hora da disputa mesmo, eles querem se unir aos dois lados. Eles querem trazer características que consigam roubar ou tirar votos tanto de Lula quanto de Bolsonaro.